Olá, bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Nós estamos começando um novo tema, fique comigo, porque nós vamos refletir sobre algo precioso da Palavra de Deus para a nossa edificação. Estou te esperando. Olá, voltei, graça e paz, e hoje nós continuamos falando sobre conhecer a Deus. Portanto, nós colocamos um tema para este ano de 2023, prossigamos em conhecer ao Senhor. E hoje nós vamos refletir sobre um tema, atitudes para continuar conhecendo a Deus. E o nosso texto está no livro de 2 Samuel, capítulo 6, do 12 ao 16, diz assim a palavra de Deus. Avisaram o rei Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tem por causa da arca de Deus. Então Davi foi e com alegria trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, Davi sacrificava um boi e um animal gordo. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, levou a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela e, ao ver o rei que ia saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou no seu coração. Amém. A palavra do Senhor. Nós temos aqui uma história extensa, né? Se você quiser até ver os detalhes dessa história, você pode ler 2 Samuel capítulo 6, mas especialmente eu quero hoje analisar com você 2 atitudes diante da presença de Deus, né? Nós percebemos, amados e amadas, que no decorrer da nossa caminhada, da nossa vida, nós sofremos profundas transformações. Não é errado mudar, nós precisamos mudar. Não apenas pensar, eu preciso mudar nessa área, a questão é mudar. Isso não é vergonhoso e nem errado. Nós precisamos sofrer mudanças para a glória de Deus. E aí é necessário entender que a nossa vida depende do que nós nos alimentamos. E a palavra de Deus é o principal alimento das nossas vidas. Para quê? Para conhecer o Senhor. Eu só posso conhecer a Deus se eu conhecer a revelação com que Deus foi se revelando ao mundo. E essa é a sua palavra. Portanto, é necessário se alimentar dessa palavra para conhecer o nosso Deus. E aí, então, nós percebemos que muitas pessoas não têm apetite de se alimentar da palavra de Deus. Portanto, ficam conhecendo equivocadamente a Deus pelo que ouve de pessoas, não analisam na palavra, perde o apetite, não tem fome, não tem sede de Deus, não tem disciplina de jejum, né? Então, assim, ela não tem a fome, a sede de conhecer ao Senhor. E aí fica, então, numa vida equivocada, né? Sempre no meio da igreja, mas não sendo, de fato, a igreja de Deus. Então, esse princípio se aplica à nossa vida espiritual constantemente. Portanto, assim como eu preciso do alimento todos os dias natural, eu preciso do alimento espiritual para continuar a conhecer ao Senhor, né? E aí, então, muitas pessoas são levadas de um lado para o outro, né? Aqui tem um mover, ali tem outro, ali tem uma pessoa ousada, mas ela mesma não tem profundidade da revelação de Deus. E isso é muito perigoso. Por quê, amados e amadas? Porque você precisa conhecer a Deus. A partir do conhecimento da sua palavra, a partir da sua experiência, você precisa conhecer mais ao Senhor. Dizer a você que Deus é infinitamente mais do que tudo que você sabe a respeito dele, do que tudo que você já viveu. Portanto, eu gostaria que hoje você dissesse a si mesmo: eu preciso conhecer mais ao Senhor. E fazer uma chamada a você neste ano de 2023. Prossiga.
Vem e prossiga em conhecer a Deus. Nos acompanhe na palavra oportuna. No decorrer de 2023, nós vamos aprofundar mais em conhecer ao Senhor e eu conto com você nessa trajetória, né? Então, nós percebemos algo muito lindo e importante na palavra de Deus. Veja bem, o que é que a igreja tem de mais precioso nessa terra? Preste muita atenção. Não são templos, não são bens, não são seus ministérios, né? O serviço que faço pela comunidade. Não, o que a igreja tem de mais precioso, de maior valor é se ela conhece o seu Deus. Veja bem, que coisa mais linda e forte que nós precisamos entender. Então, é a presença de Deus que nos torna pessoas que conhecem como Deus age, como Deus se move, né, no nosso meio. Então, é uma igreja onde ela floresce, cresce, as células crescem. É uma igreja onde verdadeiramente Deus está presente com o seu povo. Nós precisamos entender uma coisa, que nós, pelo nosso conhecimento, pela nossa autoconfiança, não podemos produzir o mover de Deus. Deus se move no meio da humanidade desde quando Ele criou e começou a se revelar a ela. Então, Deus se move, não sou eu quem crio o mover. Às vezes você vai para um lado, tem uma pessoa ali que faz Deus se mover. Não, Deus se move. Deus é eterno e Ele já se move, Ele já se moveu para você. Entenda isso, né? Já se moveu para você. Então, é necessário que você mergulhe nesse mover para poder conhecer o Senhor na sua intimidade. Então, Deus nunca parou de se mover na história da igreja. Se você aprofundar, você vai perceber tudo isso. E aí nós temos uma história aqui muito forte. Eu quero destacar duas personagens. Nós vemos ali Davi e Mical, né? Diante do mover, da presença de Deus, quais foram as atitudes dessas pessoas? Nós percebemos então na história que o que de valor o povo de Deus tinha era a presença de Deus junto com eles. Todos os povos temiam o povo de Israel porque eles diziam: o Deus de Israel anda no meio deles. Esse povo tem o Deus deles com eles, portanto eles são irresistíveis. O que podemos fazer? Tirar essa presença de Deus deles, porque a Arca da Aliança, ela era a presença manifesta de Deus no meio do povo. Então, os inimigos, os filisteus, levaram a aliança, a Arca da Aliança do meio do povo, e eles ficaram sem a presença de Deus. E então muitas coisas aconteceram. Quando tentaram trazer de volta, foram trazendo fora do que Deus tinha estabelecido, e aí houve uma morte, eles ficaram assustados, deixaram na casa de Obed-edom. A partir do momento que nós começamos a ler esse texto, nós estamos falando exatamente, Davi ficou sabendo, ouviu dizer que Deus abençoou em tudo Obed-edom, porque a presença estava lá. A presença manifesta de Deus tinha ficado na casa de Obed-edom. Então, Davi despertou, Deus continua se movendo para nós. E foi buscar de volta, então, a presença manifesta de Deus para si e para o meio do seu povo. Né? Então, quando eles vieram trazendo, e agora, conforme Deus estabeleceu, dentro dos princípios do Senhor, quando Davi percebeu, então, que Deus não tinha se irado, mas que Deus estava se movendo para eles, ele tirou as vestes reais, a coroa, ele saltava de alegria. Diz a palavra de Deus que ele vinha com tanta alegria, ele dançava, saltava, né? Diante, então, da presença manifesta do Senhor. Porque quando ele ouviu dizer que Deus continuava se movendo, ele pensou: eu preciso continuar conhecendo ao Senhor e conhecer esse mover que Deus está trazendo agora. Ocorre quando ia entrando, então, na cidade de Davi, Jerusalém, Mical era esposa de Davi. Ela olhou pela janela, viu aquela tamanha alegria de Davi e ela o desprezou no seu coração. Então, veja bem, amados e amadas, nós temos duas atitudes aí diante, então, do mover, da presença de Deus, diante de que eu possa mergulhar no mover para conhecer mais o Senhor. Temos Davi, que representa aquelas pessoas, então, que tem um clamor real nos seus corações, que tem sede de conhecer a Deus e continuar conhecendo a Deus. E aí, então, nós percebemos que ele perseguia isso, que ele buscava isso. E eu quero perguntar a você: você persegue a presença de Deus? Você tem sede, tem um clamor real no seu coração em conhecer mais o Senhor?
Portanto, eu quero encorajar você a nunca deixar isso morrer. Busque conhecer mais e mais e mais e dizer a você, você precisa, eu preciso, nós precisamos conhecer mais a Deus, né? Então ele representa aqui a pessoa faminta pela presença de Deus. Então nós devemos sim nos preocupar, amados e amadas, com os irmãos e irmãs que não se importam mais com a presença de Deus, mas que caíram numa rotina, numa religiosidade, não se importam mais com isso, apenas cumprindo o que deve ser cumprido, seus compromissos. Outras vêm e vão, tanto faz como tanto fez. Nós devemos nos preocupar sim. Se você estiver assim, se preocupe. Corra para o Senhor e diga a Ele, meu Deus, eu estou doente, porque eu não tenho sede da Tua palavra. Eu não tenho fome de oração. Eu não tenho fome de jejum, né? Porque W. Tozer ele vai dizer para nós que o jejum é fome de Deus. Então, se você não jejua, não ora, não tem sede de conhecer Deus através da sua palavra, então você está doente, né? E é necessário reconhecer isso e confessar, correr para o Senhor e dizer, eu estou doente, eu preciso, socorra-me, meu Deus, salva-me de mim mesmo, ajuda-me, Senhor, me livra de mim mesmo. Eu preciso de ajuda. Não tenho mais fome da Tua palavra, não tenho fome de orar, eu não tenho vontade de jejuar, eu estou doente, Senhor. Eu preciso de cura e de restauração. É necessário urgentemente que você faça isso, né? Porque, veja bem, Mical, por exemplo. Mical olhou aquele mover lindo de Deus, mas Mical representa as pessoas que só sabem criticar, que procuram olhar o que acontece, visualizar o que acontece e apenas vão para a parte negativa. Dizer a você que Mical guardava uma grande dor no seu coração. Ela foi uma pessoa que sofreu porque o seu pai deu ela a Davi, mas Davi não a buscou de imediato. Ela casou com outro homem, né? Quando Davi mandou buscar Mical, o esposo veio quilômetros andando atrás chorando, ela veio chorando, ela guardou uma dor, ela deixou essa dor guiar a sua vida, ela guardou essa amargura. Amados e amados, olhe para mim o que eu vou dizer a você. Há muitas pessoas que se deixam direcionar pelas dores da sua vida, que deixam as dores lhe governar. Dizer a você que Deus não é culpado disso, que nós precisamos correr para o Senhor. Se alguém tem cura e restauração para você, é Deus e Senhor que tem. É o Pai que te ama. Ele tem o bálsamo para curar toda sorte de ferida da sua alma. Portanto, corra para Ele, confesse para Ele, brigue com Ele. Deus compreende todas as coisas. É o único que pode compreender tudo que você sente. E é o único que tem cura e restauração para você. As outras coisas concernentes a isso são paliativos, mas Deus cura de fato e de verdade e Ele tem muito interesse em curar você. Portanto, Mical representa aquelas pessoas, aqueles cristãos e cristãs que se esqueceram de como é a alegria da salvação, como é a alegria de ter a presença manifesta de Deus no nosso meio, caindo numa rotina, numa questão corriqueira. Nós não podemos nos esquecer. Portanto, volte-se para o Senhor, corra para Ele, né? Mical só enxergava o ridículo. Tem pessoas que ficam, para que gritar alto? Deus não é surdo. Para que orar desse jeito? Para que ajoelhar? Por que deitar no chão? Pessoas que só olham para enxergar o ridículo, mas não olham a sede, o clamor real de um coração que busca conhecer mais o Senhor e a sua presença manifesta no seu meio. Portanto, amado e amada, nós não podemos trilhar o caminho que leva a lugares opostos à presença de Deus, nem trilhar o caminho que leva a lugares opostos aos princípios de Deus, de maneira nenhuma, né? Se insistirmos nisso, nós teremos resultados trágicos nas nossas vidas, se acumularão mais dores ainda nos nossos corações, né? De resultados indesejados. Portanto, nós precisamos cultivar mais fome de Deus, mais sede de Deus em todo o tempo. Para avançarmos no seu mover, é necessário perseverança na sua presença. Às vezes nós queremos tudo facilmente, que já venha pronto, que alguém ore por nós, que alguém traga o estudo pronto para nós, mas você é quem precisa se aprofundar, né? E olha o que eu vou dizer a você, amado e amado, não é um momentinho que Deus quer, nem só um dia da semana, nem algumas horas, mas todo o seu coração,
para que nós possamos viver junto com o Espírito Santo de Deus. Sintamos o soprar dele nas nossas vidas, né? E assim, inspirando milhares de vidas a conhecerem mais o Senhor. Que Deus nos abençoe e nos ajude a prosseguir em conhecê-lo dia após dia, no nome de Jesus. Quero orar com você. Pai, obrigada, nós te bendizemos por tanta graça e misericórdia sobre nós. Oro pelas pessoas que estão se sentindo desanimadas, desencorajadas, pelas pessoas que não têm mais fome do Senhor, que se esqueceram da alegria da salvação. Quero abençoá-las com essa palavra de encorajamento. Meu Deus, como exemplo de Davi, que também sofreu tanto, mas ele não se guiou pelas dores. Ele buscou o Senhor, ele tinha uma fome, uma sede sincera no seu coração de Ti. Portanto, gera nesse coração, gera no meu coração mais sede e mais fome da Tua presença, em conhecer e prosseguir conhecendo a Tua presença manifesta no nosso meio. No nome de Jesus Cristo, amém? E graças a Deus. E o Senhor te abençoe e te guarde. E até a nossa próxima Palavra Oportuna.